E aí, pessoal? Hoje, o Estevão marcou um golaço de cavadinha em uma partida pela Copa da Inglaterra. Jogou muito, deu show e encantou todo mundo. E logo após o jogo, o Thierry Henry rasgou elogios ao jovem brasileiro e se rendeu ao talento do craque. Fica até o final para ver em detalhes tudo o que o Henry falou sobre o Estevão. E depois eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O fato é, o Estevão segue dando espetáculo. O jovem brasileiro continua marcando gols e encantando o futebol mundial. E tudo isso com apenas 18 anos. Hoje foi a cavadinha. Na semana passada foi o primeiro gol da carreira dele na Champions. Toda semana ele aparece com um novo show. E isso não é exagero. A cada toque na bola, a cada arrancada fica mais claro. Estamos vendo o nascimento de um jogador diferente. Aquele tipo de atleta que não só executa, ele inspira, ele provoca, ele levanta o torcedor da cadeira. E tem mais. O impacto dele vai muito além dos números. Não é só gol, não é só assistência. É personalidade, é coragem, é a ousadia que sempre marcou os grandes craques brasileiros. Ele não tem medo de tentar, não tem medo de errar, e quando acerta, vira poesia em movimento. E quando uma lenda como o Henry olha para ele e diz que estamos diante de algo especial, aí você percebe que não é hype vazio, não é empolgação de momento. É reconhecimento de quem entende do jogo, de quem viu e viveu o mais alto nível. O futebol inglês, que sempre teve aquela certa resistência com jogadores brasileiros, desta vez está aplaudindo de pé. Comentários, programas de TV, ex-jogadores, todos rendidos. E o mais impressionante, ele parece nem sentir o peso. Camisa grande, competição gigante, pressão absurda. Para ele, tudo parece natural. Ele joga leve, com sorriso, como se estivesse na base ainda. Só que agora os adversários são de elite. E mesmo assim ele domina. Se ele continuar assim, a conversa vai mudar rápido. Hoje falam de promessa. Mas, sinceramente, se continuar nessa toada, muito em breve vão ter que falar de realidade. De protagonista. De um novo nome na prateleira de jovens que podem dominar o futebol nos próximos anos. E tem uma coisa que ninguém pode ignorar. O futebol é movido por histórias. E a do Estevão está apenas começando. Mas já tem todos os elementos de uma saga especial. Um garoto de 18 anos, cheio de personalidade, que chega na elite do mundo e não se esconde. Não se limita ao simples, não joga para o seguro. Ele ousa, ele provoca, ele busca o improvável. E quando um jovem decide encarar o futebol dessa forma, o mundo inteiro para assistir. A torcida inglesa, que costuma ser exigente e crítica, está abraçando ele com uma velocidade impressionante. Cada toque gera expectativa. Cada jogada vira debate. Cada gol vira manchete. E é isso que faz um craque. Não é só o que ele faz, é o efeito que ele causa. Hoje foi a cavadinha. Semana passada foi o gol na Champions. Amanhã? Ninguém sabe. E é exatamente isso que torna tudo tão empolgante. Ele é imprevisível no melhor sentido possível. E olha, se tem uma coisa que o futebol e a história nos ensinaram, é que quando um talento especial aparece, os grandes nomes percebem primeiro. Não é por acaso que Henry se pronunciou. Quando uma lenda fala, o mundo escuta. Thierry Henry sobre Estevão e o golaço. Quando você vê um lance como esse, a primeira reação é simples. Isso não se ensina. A frieza, a leitura do goleiro, o tempo exato da bola. Isso é talento puro, instinto de craque. Muitos jovens chegam ao futebol querendo provar força, velocidade, potência. O Estevão chegou querendo provar inteligência, e isso é raro. Ele não apenas finaliza, ele pensa antes de todos. Ele enxerga coisas que outros não veem. A cavadinha não é só um gesto bonito, é um gesto de quem sabe exatamente onde está, quem é e o que pode fazer. Não é arrogância, é personalidade. É confiança com fundamento. Com 18 anos, a maioria quer segurança. Ele busca magia. E eu sempre digo, o verdadeiro talento não é quem faz o óbvio muito bem. É quem faz o impossível parecer simples. Esse menino tem algo diferente. Eu vi muitos surgirem, muitos promissores. Mas poucos, muito poucos, têm essa calma no caos. Se mantiver esse foco e essa mentalidade, o futebol mundial vai falar dele por muitos anos.
Quando olhamos para o Estevão e tentamos projetar o futuro, a primeira sensação é de que estamos diante de alguém diferente. Não é só pelo talento, pelo drible ou pela frieza na finalização. É pela forma como ele se comporta diante do grande palco. Ele não parece assustado. Não tenta apenas sobreviver ao jogo grande. Ele tenta comandá-lo. E isso no futebol diz muito mais do que qualquer estatística. O futuro dele tende a ser brilhante porque ele reúne características que não costumam aparecer juntas. Técnica refinada, personalidade competitiva, leitura rápida de lance e uma serenidade rara para vir à idade. Mas o mais valioso talvez seja a naturalidade com que ele faz tudo isso. Ele não força o protagonismo. Ele deixa o jogo vir até ele e quando chega, ele sabe o que fazer. Claro, o caminho até o topo mundial não é simples. Vão tentar derrubá-lo, pressioná-lo, marcar pesado, testar seu emocional. Grandes carreiras são construídas tanto na inspiração quanto no sofrimento. E ele vai precisar encarar fases ruins, críticas, dias de silêncio, jogos em que a magia não aparece. Mas é exatamente aí que os grandes se formam. O que diferencia um talento de um fenômeno não é apenas o brilho quando tudo funciona, mas a resiliência quando nada encaixa. Se ele mantiver a humildade de aprender, a coragem de se reinventar quando necessário e a ousadia que já mostra desde agora, o futebol brasileiro terá mais do que uma promessa. Terá um símbolo de uma nova geração. E o futebol mundial vai ganhar um jogador capaz de liderar conversas, alimentar sonhos e inspirar crianças como tantas estrelas do passado fizeram. E conforme ele amadurecer dentro de campo, o mundo vai testar não apenas suas habilidades, mas seus valores, seu foco e sua capacidade de manter a essência. Porque talento abre portas, sim, mas é a disciplina que mantém essas portas escancaradas. E até aqui, tudo indica que ele entende esse jogo invisível, o jogo da cabeça, da postura, da mentalidade vencedora. O mais impressionante é que ele não joga apenas para aparecer. Ele joga para construir. Cada passe, cada drible, cada escolha tem intenção. Ele não vive de lances soltos, vive de ideias. E quando um jovem já pensa o futebol antes de sentir o impulso de brilhar a qualquer custo, o futuro não é um acaso, é quase uma consequência. Mas, como toda jornada de gigante, ele vai ter que aprender a conviver com algo que poucos suportam: o peso da expectativa. A cada jogo bom, o mundo exige outro melhor. A cada golaço, vem a cobrança por um ainda mais difícil. E, no entanto, os grandes sempre encontram o equilíbrio entre ambição e paciência. Ele vai aprender a medir o tempo das coisas. Vai descobrir que nem todo jogo é para aplaudir. Alguns são para sobreviver e crescer. O futebol, no fim, é sobre capítulos. E o dele está apenas no primeiro. Ainda virão as fases duras, os jogos em que a perna pesa, as manchetes duras, os debates exagerados. Mas há algo especial em quem entra nesse cenário com alma livre, com brilho no olho e com vontade de escrever história em vez de apenas aparecer nela. Se ele mantiver essa essência, se continuar respeitando o jogo e confiando no seu talento sem se deslumbrar com o barulho ao redor, vai chegar o momento em que o mundo não vai falar sobre o futuro dele. Vai aceitar o presente. Vai parar de perguntar até onde ele vai e começar a reconhecer. Ele já chegou. No fim das contas, tudo o que podemos fazer agora é observar, apreciar e entender a grandeza do momento. Não acontece sempre. Não é comum ver alguém tão jovem jogar com tanta clareza, tanta coragem e tanta leveza ao mesmo tempo. O mundo do futebol já viu muitos talentos, mas poucos carregam aquela sensação silenciosa de inevitabilidade. Aquela impressão de que, cedo ou tarde, o topo será apenas uma parada no caminho, não o destino final. Estevão está caminhando nesse sentido. Passo após passo, jogo após jogo, lance após lance, ele constrói algo maior do que números ou manchetes. Ele constrói significado. E quando o futebol encontra significado, ele muda vidas, inspira gerações e atravessa o tempo. O futuro ainda não está escrito. E é justamente isso que torna tudo tão fascinante. Cada partida pode ser o começo de algo maior. Cada toque pode ser lembrado daqui a anos. Estamos assistindo a página inicial de uma história que, se continuar com essa verdade, essa personalidade e essa fome, pode entrar para a memória do esporte. Por agora, somos apenas testemunhas do surgimento.
e acompanhar essa jornada é um privilégio. Que ele mantenha a humildade, a cabeça boa, o amor pelo jogo e a coragem de continuar sendo quem é. Porque se isso acontecer, o que vem pela frente não será apenas sucesso. Será legado. E legado não se conquista por acaso. Se constrói com verdade, constância e alma.